E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo. Nessa aula de hoje vamos trabalhar sistemas lineares. Nessa aula a gente vai trabalhar toda a parte de conceito e definição, né? Para a gente primeiro aprender o que é um sistema linear, como reconhecer um sistema linear. E na próxima aula nós vamos trabalhar métodos de resolução de um sistema linear, beleza? Então, antes de começar o vídeo, antes de começar a aula, eu peço que você ainda que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, dá essa força aí pra gente, para que o YouTube recomende o canal para mais gente e aí a gente possa fazer o canal crescer mais, beleza? Então, fica conosco aí até o final. Então, vamos lá. Sistemas lineares. Para a gente entender o que é um sistema linear, primeiro nós temos que saber identificar o que é uma equação linear. Bom, uma equação linear, ela é uma coisa bem básica de se entender. Primeiro, que ela é uma equação normal, como qualquer outra, que aí pode ter pode ter uma, duas, três, quatro incógnitas ou até mais, certo? Isso aí não tem limite, embora que a gente sempre trabalha normalmente no máximo até três, mas pode ter sistemas bem maiores do que isso, com quatro, cinco incógnitas. Então, a equação linear, ela precisa que as incógnitas não tenham expoentes diferentes de um. Então, obrigatoriamente, numa equação linear, cada incógnita ela só pode ter o expoente 1. Não pode ser diferente de 1. E outra regra bem básica também de se compreender é que as incógnitas elas não podem estar multiplicando e nem dividindo entre si. Beleza? Vocês vão ver aqui nos exemplos, quando a gente começar a analisar, que fica simples de entender. Então vamos lá. Primeiro nós vamos demonstrar aqui alguns exemplos de equações lineares, beleza? Então observe, na letra A, o primeiro exemplo, eu tenho aqui 2x igual a menos 4. Então observe que eu tenho a incógnita x, beleza? E ela tem expoente igual a 1. E é uma equação, 2x igual a menos 4. Então, aqui eu chamo de equação linear, beleza? Sim, pessoal, por que o expoente, por exemplo, não pode ser 2? Porque, pessoal, vocês lembram lá, né? Quando eu tenho uma equação que uma das incógnitas tiver o expoente igual a 2, significa dizer que eu não vou ter uma reta. Eu aí já teria o quê? Uma parábola, por exemplo, né? E aqui nós estamos trabalhando de sistemas lineares. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter expoente igual a 1 para a gente ter sempre uma reta, para a gente ter sempre uma linha. Beleza? Então, no exemplo B aqui, ó, nós temos x menos 2y igual a 0. Então, aqui eu tenho duas incógnitas, o x e o y. Observe que ambas estão com expoente 1, então tranquilo, está dentro dos requisitos. E elas não estão nem multiplicando, nem dividindo entre si. Então, aqui é mais um caso de uma equação linear. E aí eu preciso fazer uma observação nessa situação da equação B. Toda equação linear que ela tiver igualada a zero, a equação for igual a zero, a gente diz que essa equação ela é homogênea, beleza? Então lembre desse detalhe. Todas as vezes que eu tiver uma equação, ela pode ter uma, duas, três incógnitas. Se ela tiver igual a zero, a gente diz que essa equação ela é homogênea, beleza? No exemplo C, nós temos aqui, ó, x mais y menos z igual a 3. Então eu tenho aqui as incógnitas x, y e z, todas com expoente 1. Então trata-se de uma equação linear, beleza? Agora vamos observar exemplos de equações não linear. Então, ó, no exemplo A, eu tenho x ao quadrado menos 3x igual a menos 5. Observe que essa equação aqui, ó, ela não é linear, porque eu tenho aqui o x elevado ao quadrado.
né? Na verdade, essa equação aqui vai ser uma equação do segundo grau, e aí a gente já sabe que ela forma uma parábola, né, pessoal? Então, fica aí para vocês já identificar. No exemplo B, por que que essa equação aqui, ó, ela não é linear? Observe que eu tenho, ó, duas incógnitas, o x e o y aqui, ó, que estão juntas. Quando eu tenho letra junto de letra, você já sabe que indica uma multiplicação. E a gente viu no começo que, como regra, essas incógnitas elas não podem estar multiplicando entre si, nem dividindo entre si. Então aqui é mais um caso, ó. Mas, professor, o expoente não é 1? É. Mas por que que ela não pode ser classificada como linear? Porque as letras aqui, ó, estão multiplicando. Beleza, pessoal? No exemplo C, nós temos aqui, ó, 3 raiz de x igual a x elevado a menos 1. Então aqui nós temos dois casos gritantes que faz com que essa equação não seja linear. Primeiro, que eu tenho aqui, ó, o x ali elevado a menos 1. E a gente já viu que a incógnita ela precisa ter o expoente igual a 1. Beleza? Aqui também, ó, a raiz de x também gera um problema. A gente viu lá nas propriedades de radiciação, se você ainda não assistiu a aula, dá uma olhadinha lá, que nós temos vídeo mostrando essas propriedades. E aí a gente viu que essa raiz de x, eu transformo ela numa potência com expoente fracionário. Então, na verdade aqui, ó, o x vai ser elevado a meio, né? O índice do radical se transforma em denominador e o expoente do radicando se transforma em numerador. Então, ó, mais uma vez aqui, o x aparece elevado a meio e a gente precisaria que ele estivesse elevado a 1. Beleza? Então, a princípio, só para você identificar a diferença e saber reconhecer uma equação linear. Então, vamos lá. Próximo passo é a gente aprender aqui, ó, o que é a solução de uma equação ou de um sistema linear. A solução, primeiro, é o par ordenado 3 e 1, é solução de, aí temos aqui uma equação linear, 2x menos y é igual a 5, beleza? Então, primeira observação que a gente está fazendo aqui, ó, é identificando um par ordenado que é solução para essa equação aqui. Então lembre que num par ordenado, o primeiro elemento corresponde a x e o segundo elemento corresponde a y. Lembram disso, né? Então, como é que eu sei, ou como é que eu posso conferir se 3 e 1, essas coordenadas, realmente é solução para essa equação? Basta eu substituir os valores de x e de y e conferir se ele vai dar igual a 5. Vamos fazer isso, beleza? Então aqui eu tenho 2x, significa dizer que é 2 vezes x. Então eu tenho 2 vezes, no lugar do x, eu vou escrever 3. Menos, no lugar do y, eu vou escrever 1. Isso aqui precisa ser igual a 5. Resolvendo aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, nós temos que realmente 5 igual a 5. Então eu digo que o par ordenado 3 e 1, ou seja, x valendo 3, y valendo 1, ele é solução para essa equação daqui que a gente trabalhou. Cada uma vai ter a sua solução, beleza? Vamos ver uma segunda observação aqui, ó. A tripla ordenada 2, menos 1 e 3. Então, no caso aqui, em vez de ser um par ordenado, é uma tripla ordenada. Então, aqui o primeiro elemento vale x, o segundo vale y e o terceiro vale z. Beleza? Nós temos ali a tripla ordenada x, y, z. E está dizendo que essa tripla ordenada, ela é solução dessa equação aqui, ó. 4x menos 2y mais z igual a 13, beleza? Então, como é que a gente faz para conferir se realmente isso aqui é verdadeiro? Nós vamos substituir os valores
pelas letras que nós temos na equação. Então aqui eu tenho 4, que multiplica, no lugar do x, ó, eu vou escrever 2. Aí eu tenho aqui, ó, menos, mas observe que o y, ele vale menos 1. Então eu já vou fazer direto, ó. O menos por menos aqui vai ficar positivo, né? Vai ficar mais. E aqui eu tenho 2, que multiplica, aí no caso eu vou escrever 1, que eu já fiz o jogo de sinal aqui. Poderia até já botar o resultado direto. Vou fazer assim para você identificar as operações que a gente está fazendo. Mas, no lugar do z, eu vou escrever 3. Isso aqui precisa ser igual a 13. Então, resolvendo aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. Mais 3, igual a 13. Então, observe que, ó, 8 mais 2, 10. 10 mais 3, realmente 13 igual a 13. Então, aquela tripla ordenada, realmente ela é solução para essa equação, beleza? Terceira situação aqui para a gente identificar. Nós temos que a tripla ordenada, 2, 1 e menos 3, ela é solução de, mais uma vez nós temos uma equação aqui, beleza? Então, para a gente conferir, basta a gente substituir os resultados. Então, ó, 2 vezes, no lugar do x, eu vou escrever 2, menos, no lugar do y, eu vou escrever 1, mais, só que z vale menos 3. Então, ó, mais por menos eu já sei que dá menos, então eu já vou botar direto aqui, menos 3, isso precisa ser 0. Resolvendo aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4, menos 1 menos 3 dá menos 4, e a gente já sabe que aqui vai dar 0. Beleza? Aí uma observação que nós temos em relação a essa equação. Observe que essa equação, ó, ela é igual a 0. Então lembra lá no começo da aula, né? Quando a equação linear ela é igual a 0, nós dizemos que essa equação ela é homogênea. O que é que isso significa? Que além dessa tripla ordenada que foi dada aqui, ó, toda equação homogênea, ela tem a tripla ou par ordenado, enfim, seja quanto for, por isso que eu botei a reticência aqui, que poderia ser 3, 4, 5, enfim, vários termos. Então, toda equação homogênea, ela sempre tem na sua solução, ó, os elementos 0, 0, 0 e assim por diante. Observe que, ó, se eu substituir aqui o x por 0, 2 vezes 0 dá 0. Menos 0 mais 0 igual a 0. Então, se eu substituir todas as letras aqui por 0, não somente nessa equação, mas em qualquer outra que ela tiver o resultado igual a 0, que ela for homogênea, se eu substituir o valor das letras por 0, ela sempre será verdadeira. Então, além desses 3 valores que foram dados aqui em cima, toda equação homogênea, ela também admite como resultado a solução 0, 0, 0, 0, seja lá quantos forem os termos que você estiver trabalhando na sua equação linear. Beleza, pessoal? Então, por último, nós vamos identificar aqui, ó, agora o que vem a ser um sistema linear. Beleza? O que é um sistema linear? Sistema linear é, como o nome já diz, ó, é um sistema que envolve mais de uma equação linear. No caso aqui nós temos 2. E as equações, ela tem apenas 2 incógnitas, 2 termos, beleza? 2 incógnitas aqui para a gente trabalhar. Então, um sistema linear é isso. E aí, no caso, ó, a solução para esse sistema, ele tem que servir para todas as equações. Por exemplo, se eu faço o cálculo aqui e eu encontro que x vale 2 e que y vale 1, então essa solução ela tem que servir tanto para a equação 1, como ela precisa servir também para a equação 2. Então isso é bem interessante, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então nós não vamos nesse momento aprender como resolver esse sistema. A gente vai ver isso na aula seguinte a esse vídeo, beleza? Aqui apenas eu vou demonstrar o que é o sistema
e que a solução dele serve para as duas equações. Nesse sistema aqui, eu já sei que o x vale 2 e que o y vale 1. Então eu vou substituir aqui, para ver se isso é verdadeiro. Então vamos ver aqui. Na primeira equação eu vou ter 3 vezes 2, certo? Já que x vale 2. 3 vezes 2, 6, beleza? Menos, o y vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. Observe que 6 menos 2 é igual a 4. Aí, esses mesmos valores precisam servir para a segunda. Vamos ver? Aqui eu tenho menos 2 vezes, lembre que o x vale 2. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Beleza? Mais, 6 vezes, observe que o y vale 1. Então, 6 vezes 1, 6. Beleza? E aí, 4 negativo com 6 positivo, a gente já sabe que vale 2, que é justamente o resultado que a gente já tem aqui. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi apenas uma introdução aos sistemas lineares. Então, fica ligado, todos os dias de meio-dia, você já sabe que nós temos vídeo novo no canal, trazendo aí mais uma aula para você, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não curtiu ainda, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E compartilha aí com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, dá essa força aí pra gente, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu, fique com Deus.